some teachers seem to feel a need for power over the group, and so that's the way they operate. If they can get to the point where they're willing to share power with the members of the group, then people become more confident, more self-directing, more creative, more exciting things happen. Tudo começou quando a gente teve 2 cadeiras na faculdade que pediam uma observação de campo, né? A gente foi, na verdade, por causa de uma cadeira, né, da Faculdade de Psicologia da PUC. Na cadeira de prática a gente teria que observar um psicólogo e na cadeira de grupos teríamos que observar um grupo. Não necessariamente esse grupo precisaria de um psicólogo. A gente resolveu unir o útil ao agradável e ir num lugar que tinha um psicólogo e um grupo atuando no mesmo tempo. Então a gente encontrou o CAPS 2 da cidade de Alvorada e escolhemos a oficina de tessituras para fazer a observação. O grupo de tessituras era um grupo que recebia pessoas com quaisquer tipo de transtornos. Ele ocorria todas as sextas-feiras e tinha duração aproximadamente de 1 hora, 1 hora e 20. E a princípio seria esse o grupo que nós iríamos observar 2 vezes para contribuir para as matérias da faculdade. E até essa hora nós nem pensávamos em fazer as imagens, né, em gravar nada, não pensava em nada. Depois da observação, nós ficamos numa conversa com a psicóloga para ver o que nós tínhamos. Ela queria saber o que nós tínhamos achado, a gente também tinha que passar essa impressão para ela. E nessa conversa ela nos informa sobre um evento que ocorreria no dia 19 e 20 de maio e que o grupo de tessituras ia estar presente. E ela nos trouxe a ideia de a gente acompanhar ela no evento. O evento ocorreria na cidade de São Lourenço do Sul e se chamava Mental Tchê. Era a 12ª edição do evento. Então quando eu cheguei em casa, né, com essa ideia de ir para São Lourenço do Sul e no evento do Mental Tchê, eu fui pra internet procurar o que era esse Mental Tchê, afinal de contas, né? Foi então que eu vi que não tinha nada na internet explicando sobre o evento, né? Nós saímos de Porto Alegre, acho que era umas 9 horas da manhã, a gente andou 214 km até São Lourenço do Sul. Deu uma média de 3 horas, mais ou menos, até a gente chegar na cidade. 2 horas e 40 a gente entrou na cidade, mais uns 20 minutos para nós chegarmos até o galpão municipal. Chegando lá, a primeira impressão que a gente tem é de um campo aberto, como se fosse uma chácara, assim. Dá uma caminhada, entra no galpão. A primeira coisa que a gente consegue ver é o palco direto ao fundo, depois algumas cadeiras à frente do palco, cadeiras plásticas, assim, aquelas de praia mesmo. Já de cara tinha algumas pinturas, tinha umas faixas. Almofada decorada, tecido, caricatura, flor. Tinham várias bancadas em forma de U dentro desse galpão, né? E nessas bancadas tinham várias exposições de diversos tipos de coisas, artesanatos, tinha bolsas, camisetas, tinha bottoms, tinha coisas até que eu nunca imaginei que eu fosse ver assim, sabe? Pô, nossa, eu devia ter trazido até mais dinheiro pra comprar, sabe? Já de cara, quando a gente pisou, tava acontecendo um show de rap. Daí eu pensei, tô em casa, né? Realmente eu senti, nossa! Amém. O som que vem do alto vem do coração. Jesus é salvação. Vem curtir meu rap, gosto aqui também. Na visão de quem entrava no galpão, logo à esquerda tinha uma saída que dava pro lado exterior do evento. Assim. Ele tinha uma proposta bem interessante, porque além do galpão tinha um espaço aberto com food trucks, espaço para massagem, além de um amplo espaço aberto para quem estava frequentando o evento poder caminhar tranquilamente. Andando um pouquinho mais à frente, a gente encontrava as barracas do pessoal que ficaria dormindo de um dia para o outro do evento. Estavam acontecendo alguns tipos de atividades, tipo debates em roda, massagem, estava acontecendo reiki também, acontecendo diversos tipos de atividades diferenciadas. Quando a gente estava voltando, eu ouvi um som de um violão. Chegamos e tava uma roda assim de várias pessoas em volta de um senhor tocando um som para todo mundo e todo mundo cantava. E ali naquela roda e naquele momento eu percebi que não existia distinção ali. Não dava para saber quem era um usuário, quem não era. Naquele momento, todo mundo era igual, tava todo mundo unido pra cantar aquela música. Fica com
Dr. Rogers, your approach, which is used in therapy and counselling throughout the world, is person-centred. Now, I want to ask you how you have taken your work from the individual to the group situation. I've been interested in that question myself. How did I come to be interested in such a wide range of things going outward from individual therapy? I think it's the fact that at heart I'm a scientist as well as a therapist, and I feel if we have discovered some principles which apply to an individual relationship, an individual helping relationship, then it ought to be true that they would apply in other situations as well. If the therapist has a need for power over the client, then he or she is going to be the expert who directs the client. If they're willing to share power, then I think much more exciting things happen. And that's been my experience too in teaching, that some teachers seem to feel a need for power over the group, and so that's the way they operate. If they can get to the point where they're willing to share power with the members of the group, then people become more confident, more self-directing, more creative, more exciting things happen. Após alguns minutos de caminhada na área externa, a gente encontra então a Ângela, a psicóloga responsável pelo grupo de tessituras, e com ela o grupo de tessituras. O que eu percebo assim, que quando a gente chega para conversar com elas, é diferente como se a gente chegasse dentro de um consultório, dentro do próprio CAPS, e tentasse conversar sobre a gravação. Parece que lá o clima é de estamos aqui nos tratando. Quando tu leva aquele grupo para um evento, ali no Mental Che, parecia muito mais um encontro de amigos do que propriamente uma psicoterapia grupal. Basicamente, a função da Ângela no evento com o grupo é ser uma facilitadora. É fazer a conexão entre o grupo e as atividades. Então, ela explica onde está acontecendo a massagem, ela leva o pessoal para o lanche e as demais coisas vão ocorrendo naturalmente, elas vão vindo de uma forma espontânea. E essa espontaneidade, tanto na oficina de tessituras quanto no evento Mental Che, nos traz a possibilidade de trabalhar com o psicólogo Carl Rogers. Vamos conversar então com a psicóloga Ângela, né? E o mais engraçado é que a gente percebe o grupo de uma forma rogeriana, a gente vê o funcionamento do grupo de uma maneira espontânea, principalmente vemos a psicóloga trabalhando como uma total facilitadora, e na entrevista com a psicóloga a gente descobre que ela tem um apego enorme pela psicanálise. Eu me formei em 98 na URGS. Terminada a graduação, eu fiz uma especialização em atendimento clínico e toda a minha formação foi muito voltada para essa área da clínica, do consultório, né, no set mais tradicional. E pelos profissionais que estão lá dentro, eu acabei também buscando a COA, que é a Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Lá eu fiz mais 3 anos, depois ainda da pós da URGS, eu fiz essa formação também, por ter sempre muito essa influência da psicanálise na minha vida. Isso particularmente me fez pensar em muita coisa, em como a gente escolhe times e acaba perdendo um pouco do todo que é o trabalho do psicólogo e principalmente do todo que a gente pode localizar num grupo. Até que eu fiz um concurso, então foi em 2003 isso, e passei em Viamão. E foi um mundo, um universo completamente novo para mim, porque no meu tempo de graduação não tive uma disciplina sobre saúde coletiva, nunca tinha ouvido falar num CAPS, nem sabia o que era isso. Era um CAPS que estava no seu início, tinha 1 ano mais ou menos, então eu participei de todo um processo de construção daquele serviço. Eu fiquei 10 anos em Viamão e daí eu, enfim, me cansei um pouco da rotina e das relações, e a coisa estava meio complicada politicamente no município. Quando eu fiz um concurso, então, e passei em Alvorada, e que está fazendo 4 anos, agora essa semana, faz 4 anos que eu estou em Alvorada. A gente está construindo uma coisa muito bacana, assim, que a gente entende, né, por cuidado em saúde mental, tá para além dessa coisa do setting das 4 paredes, né, é uma clínica mais a céu aberto mesmo, e por isso a importância de um espaço como esse que a gente está aqui hoje, para poder quebrar um pouco essa ideia de que
tem o lado do terapeuta, o lado do paciente, que às vezes é o que dificulta até de tu poder enlaçar, de tu fazer um vínculo mesmo com o paciente. Com isso a gente entende que todos os trabalhadores precisam fazer muitas coisas em comum, né? Todos na equipe acolhem, todos precisam saber manejar uma crise, todos podem fazer oficinas, né? Todos podem fazer grupos, todos podem participar de passeios, né? Todos podem intervir e tentando desconstruir essa ideia de que quem escuta é só um psicólogo, né? Como se os ouvidos fossem só dessa categoria profissional. Então a gente vem tentando construir muitas instâncias de controle social mesmo, de ajudar os usuários a construírem um protagonismo maior, de eles terem todo esse espaço, né, que é deles, mas que muitas vezes se tira deles, né? Então, ontem, por exemplo, a gente fez todo um evento na praça, em Alvorada, que foi muito bacana, foi o primeiro, então a gente está muito feliz de ser um marco, porque ali foi feito com muitos usuários também que participaram, a gente fez uma caminhada linda, onde todo mundo ali pôde fazer seus cartazes, deixar o seu recado também para a população. Então, é ajudar nessa construção de um lugar no mundo, que muitas vezes eles chegam numa anulação, assim, né? Numa fragilidade psíquica tão grande, numa falta de apostas, né, do outro, e que muito do que a gente faz é construir esse empoderamento, fazer essas apostas junto. O que mais existe hoje são falhas de estrutura mesmo, né? A gente não consegue muitos materiais, a gente não consegue alimentação que está prevista para os CAPs receber. Porque trabalhar no CAPS não é nada fácil, né? Trabalhar no CAPS tem uma demanda extremamente instável, assim, são desafios diários, são desafios complexos de se resolver, né? Não é fácil tu estar como uma coordenadora de um CAPS sendo psicóloga, porque nem sempre tu faz só psicologia. Por exemplo, a equipe mínima, né? Não é nem completa a equipe mínima. Se são 8 funcionários, a equipe tem 4. A equipe não é nem perto, hoje está exatamente na metade e parece que está saindo vai ficar menos da metade do mínimo previsto. Então, dentro do CAPS, a gente tenta construir dispositivos de cuidado, sempre com muita criatividade, com uma diversidade, com uma liberdade de expressão maior, que não fica focado apenas na tradicional psicoterapia, que é claro que tem muitos casos que precisam e se beneficiam bastante dessa proposta, mas a gente entende que a arte ajuda muito, né, a expressão artística nas oficinas, eles desenvolvem coisas muito bacanas. Isso é bacana daqui do Mental Tchê, né, nesse evento, que eles dizem, bom, mas aquilo lá é usuário, eles dizem paciente, né, é paciente, é trabalhador, e cria uma certa angústia dessa indefinição, e que é proposital construir isso aqui, né, que os rótulos não ajudam ninguém. A Ângela nos conta a formação dela, ela fala também um pouco sobre o trabalho dela, e o que nos chama a atenção é quando ela fala o que levou ela a trabalhar num CAPS. Já trabalhou na clínica, no caso? Sim. Qual é a diferença que tu encontra nesse processo? É muito grande, assim, para mim foi, ao constatar essa diferença, é que eu percebi que estava precisando por um tempo me afastar do consultório, porque eu comecei a sentir falta de equipe, de poder ter outras formas de intervir junto a esse usuário. Isso é interessante do CAPS, a gente está sempre com um plano terapêutico em aberto, e em equipe a gente vai pensando, bom, acho que agora a gente precisa trabalhar um pouco mais a socialização, agora a gente precisa ajudar numa coisa de se colocar mais, e que daí não é numa coisa de ensinar a fazer isso, mas é na proposta, né, na cena que isso vai se construindo. Em certo momento a gente está se preparando para ir conhecer a praia que tem lá em São Lourenço, que faz parte de uma das estruturas externas do evento. E nós perguntamos para a psicóloga Ângela onde é que ficaria a praia. Uma das usuárias percebe que a gente está querendo ir à praia e ela fala, tipo, não, eu levo vocês até lá. E a gente vai numa caminhada até a praia, na qual nos trariam muito mais benefícios do que nós poderíamos imaginar.
Karina foi diagnosticada 9 meses atrás com um transtorno depressivo maior com ideação suicida. Ela é levada ao hospital, é medicada para se estabilizar e é mantida lá durante 3 meses. Logo depois que ela saiu desses 3 meses de internação, ela foi direto pro CAPS. Mas como ela mesmo nos conta, ela não gostou dessa primeira impressão. Ela foi já com preconceito daquele ambiente, daquela estrutura. Por quê? Porque pra ela era um lugar onde iam pessoas loucas. E ela não se identificava como uma pessoa louca, ela não se enquadrava naquele ambiente. Então ela achava que não era necessário pra ela, né? Então a gente pode também imaginar quantas pessoas deixam de procurar esse serviço simplesmente pelo estigma que existe socialmente, que é a loucura. Então é legal ouvir assim de ti, como é que é a tua experiência lá no CAPS? Como é que tu achou lá quando tu entrou a primeira vez e tu Não viu? curti. Não curtiu? Não, ninguém curte quando vai a primeira vez. É? Todo mundo quando vai a primeira vez fica com o pé atrás, assim, será que estão pensando que o cara é louco? Todo mundo fica com o pé atrás quando entra lá. Todo mundo vai dizer assim, não, quero me tratar, mas vai com aquele pé atrás, vai deixando pra ver até onde vai, entendeu? Mas ninguém tá afim mesmo. Aí tu vai indo, tu vai te soltando, tu vai analisando aos poucos, aí tu vai te entrosando com o pessoal, mas no início ninguém tá afim. A primeira coisa mesmo que o pessoal pensa, será que o cara acha que tu é louco, será? Porque tem o pessoal ali que tem distúrbio alimentar, que nem eu tenho depressão, tem os outros ali que são hiperativos, não tem problemas mentais. Alguns têm, mas a maioria não tem. Mas quem vê de longe pensa assim, é tudo louco. A Karina ela foi muito bem acolhida no CAPS, né? Com a psicóloga, com a terapeuta ocupacional Ariane também, que cuida dela. A equipe inteira abraçou o caso. E ela acabou se adaptando, né, àquele lugar, e ela percebeu que poderia acabar ajudando ela. E realmente ajudou ela, porque hoje ela já tá quase recebendo alta. Disse que tu vai sair agora em quanto tempo tu sai? Eu saio agora na próxima semana agora. Próxima semana já sai. Já sai. Eu tenho a Ariane já me deu alta. Então eu tenho agora é terça-feira consulta com a Ângela e antes que ia me dispensar também. Ia me dar alta quando eu já tava bem. E como é que tu te sente desde que tu entrou até agora? Eu tô tranquila. Eu quando eu cheguei eu tava ruim. Eu tinha ficado 3 meses internada no Hospital Conceição. Aí eu saí do Conceição e me encaminhou pro CAPS. Não gostei. Porque eles me disseram que era negócio de saúde mental. Eu fiquei meio irritada. Eu disse, eu não sou louca. Mas aí foi que quando eu cheguei lá, eu disse que não é o pessoal seja louco. Aqui tem pessoa com problema alimentar, tem pessoa com problema de nervo, não é só os loucos que vêm pra cá. Eu disse, louco nem vem pra cá, vai pro São Pedro de uma vez. Nesse período que ela passou no hospital, ela nos conta que o remédio dava muita sonolência nela e isso impedia que ela fizesse algumas coisas, que eles imaginassem que seria possíveis machucados a ela mesma, se ferir, coisas relacionadas às ideações suicidas que ela tinha. Apesar dos remédios fazerem o seu papel e prevenirem a conclusão da ideação suicida da Karina, eles não modificam a estrutura do pensamento dela. A ideação suicida não se esvai com o tempo. Desde que eu comecei até agora eu tô bem mais tranquila. Não tenho... Sentiu diferença no CAPS? Acho que mudou? Deu uma diferença, porque eu tava com depressão, eu tentei me matar. Eu tava ruim da depressão. Porque eu fiquei 3 meses no hospital. Então, se não fosse o CAPS, eu tinha tentado de novo. E tinha conseguido dessa vez. E o que mudou de quando tu tava lá no Conceição, porque tu veio aqui no CAPS agora? O Conceição tava na parte do isolamento. No isolamento, no terceiro andar, eu tentei me matar, eu tava com a imunidade baixa, então eles cortavam as visitas pra mim também. O meu quarto tinha uma grade pra mim não pular da janela, então os enfermeiros viam o vigia do cara pelo lado ali, não podia sair do quarto, onde é que tu vai? Mas mesmo assim, isso quando eu fazia alguma coisa, não me pedia nada, entendeu? A pessoa quando tá doente, isso não impede a pessoa. Se a pessoa quer se machucar, ela se machuca. Eu saí do hospital, mas eu saí do hospital ruim ainda. Eu tava esperando só dar alta do hospital pra... Eu tava pensando exatamente, eles acham que eles me pediram coisa agora eu consigo, agora eu vou pra casa, eu consigo. Mas aí eu comecei a me tratar na mesma semana no CAPS. Na primeira semana não deu diferença nenhuma.
Aí eu conversava com a Ângela, eu ouvia a Ângela, eu dizia pra Ângela, você tá se mediando no quê? Tu tá falando, beleza, tô te ouvindo, mas não quer dizer que eu vou absorver nada pra mim. Então assim, tu é uma estranha. Eu não sou obrigada a ouvir o que tu me fala. Ou se ele fosse bom, não era dado, era vendido. Quando ela entra no contexto do CAPS e que ela nos diz que apesar da dificuldade inicial, ela evoluiu muito dentro do CAPS, numa questão de estrutura de pensamento, a gente começa a perceber que o nosso trabalho realmente teria um efeito maior e que ele deveria sair do contexto sala de aula e a gente poderia demonstrar isso para mais pessoas. No CAPS as pessoas realmente elas melhoram, entendeu? Se elas quiserem melhorar também. Vai muito da pessoa. Eles te ajudam, eles te atendem 2 vezes por semana, em grupos, te dão medicação, interagem contigo, se preocupa, eles ligam pra ti quando tu não aparece, às vezes eles te visitam em casa, por causa mais de 2 consultas sem ir. Então se tu quiser realmente te ajudar, eles te ajudam. Eles têm ação pra te ajudar e muitas vezes nem precisa de remédio. Às vezes o que tu precisa é que alguém te escute só. Tu acha que, no teu caso, assim, foi melhor o remédio ou foi melhor uma conversa? Uma conversa. Eu passei 3 meses tomando remédio no hospital e não me ajudou os remédios. Eu saí do hospital pior ainda. Eu saí do hospital pensando assim, ó, a primeira hora que eu estiver sozinha, eles me impediram de cometer suicídio, agora eu vou cometer. Então, se eu não tivesse a Ângela e a Ariane pra me orientar, pra me ajudar no momento que eu tava no fundo do poço mesmo, eu teria me suicidado há muito tempo. Eu percebi no relato dela a insistência da psicóloga e da equipe mesmo em trazer os usuários para o CAPS, em manter essa continuidade. Eu não tinha percebido isso até o relato da Karina, quando ela nos traz e que ela várias vezes tentou largar o tratamento, tentou sair do CAPS, mas a psicóloga sempre ia atrás, ligava, ia na casa, mas nunca deixava ela se desligar da instituição. Eu imagino que com uma equipe maior seja mais fácil de fazer isso e tu possa trazer mais a comunidade para aquela instituição. Então eu me perdi num certo momento, mas com a ajuda delas eu me encontrei de volta. Tanto que hoje eu tô bem. Tô bem, vou ganhar alta, vou continuar a minha vida, continuar o meu curso, o meu trabalho. E eu tô bem pra seguir em frente. Tu acha que se eles não ficassem assim, não ficar no pé, mas ficassem em cima de vocês, pra vamos, teria tanta aceitação, se teria tantas pessoas que procuram, que vão, que continuam, que acabam o tratamento? Não teria. A metade já teria largado embora. É. O CAPS tem 500 pacientes, a metade já teria largado embora. A Ângela foi atrás de ti alguma vez? Já, apareceu na minha casa lá já. Sério? Eles ligam pra ti, aí se tu daqueles assim, deixa o telefone tocar, não liga, não vai 2 consultas, eles vão lá na tua casa te chamar. Então o que aconteceu? Eles te mandam mensagem, te ligam, dão umas insetas na tua casa, vê se tu tá por casa mesmo. O principal intuito do Mental Tia é a reforma psiquiátrica. É demonstrar que sim, remédios são necessários e por vezes vão fazer total diferença no tratamento, mas que também a inclusão social desses usuários e dessa denominação deles dentro do local, do hospital psiquiátrico, por vezes deve ser retomada e por vezes realocada para uma melhora tanto dele, quanto da família e quanto dos profissionais que podem evoluir com esse tipo de abordagem. A reforma psiquiátrica nada mais é do que um movimento que iniciou lá em torno da década de 80, de volta para casa. O que significa isso? Um movimento para que os pacientes psiquiátricos que estavam internados nos hospitais, tanto em regime asilar, crônico, quanto agudo, né, em quadros agudos, para que esses pacientes pudessem retornar para suas casas, para suas famílias, para as comunidades e não ficassem mais submetidos ao estigma da institucionalização ou à hospitalização, porque naquela época, até a década de 90, os hospitais psiquiátricos eram verdadeiros depósitos de gente. Faltava investimento, faltava profissional especializado, capacitado. Então essas pessoas que estavam internadas, elas não tinham uma assistência muito humana e também não era uma assistência muito especializada, não era muito técnica. Então esse movimento começou lá a partir da década de 80, década de 90, quando começaram então a limpar os leitos de hospitais psiquiátricos, tirando esses pacientes de lá, né? E foi então em 2001, na gestão do Fernando Henrique Cardoso, que foi instituída a lei
uma lei federal número 10.216, que finalmente regulamenta a atenção em saúde mental no nosso país. E ela visa fazer o fechamento de leitos em hospitais psiquiátricos e futuramente o fechamento desses hospitais psiquiátricos e consequentemente a abertura de unidades psiquiátricas em hospitais gerais e criação e ampliação de uma rede de atendimento para esses pacientes de posto de saúde e CAPs. Os CAPs são Centro de Atenção Psicossocial. Para entender melhor, é mais ou menos como se fosse uma espécie de posto de saúde para o paciente psiquiátrico, quando ele vai ter a oportunidade de receber um atendimento mais multidisciplinar e interdisciplinar. Ele vai receber atenção de psicólogo, psiquiatra, enfermeiro, assistente social. Ele tem a oportunidade de participar de oficinas, grupos, terapias ocupacionais e por aí vai. No entanto, o que aconteceu? Foram fechados esses leitos de hospitais psiquiátricos e não foram criadas unidades psiquiátricas nos hospitais gerais suficiente para poder receber pacientes que estivessem em quadros agudos de psicose, intoxicação, e foram criados poucos CAPs, e esses CAPs que foram criados também com estruturas deficientes, com nível abaixo do mínimo de profissionais para poder atender essas pessoas, ou com uma estrutura física deficitária, e houve então de lá para cá uma espécie de desassistência e desumanização no atendimento. Boa parte de alguns pacientes que estavam em regime hospitalar ou que tinham necessidade de internação, por não conseguir ser internados pela falta de leitos, por não conseguir receber atendimento na rede, nos postos de saúde e nos CAPs, por causa da sobrecarga da rede, às vezes ficavam em situação de rua, iam morar na rua porque a família muitas vezes não aguentava, às vezes abandonava esse paciente na rua, ou o paciente num quadro agudo, num quadro de psicose, enfim, quadro de mania, ele acabava se envolvendo com alguma situação de conflito com a lei, que a gente fala. Esse paciente era tido como um criminoso e, em vez de receber tratamento e atenção psicossocial, esse sujeito acaba sendo levado então para as prisões. Houve um aumento de população carcerária com transtorno mental, houve um aumento de população de rua com transtorno mental. Então existem os dois lados da moeda. A gente tem que tomar cuidado com o discurso, não pode ser polarizado nem para um lado nem para o outro, e eu acredito, pelo menos na minha visão, que a ideia é integrar. A gente tem que integrar a atenção em saúde mental no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem que trabalhar em equipe, O modelo não pode ser tão médico-centrado como já foi no passado. A gente precisa da ajuda, do apoio dos outros profissionais da saúde mental, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e outros que ajudam e que trabalham com a gente, porque o paciente realmente ele precisa dessa atenção. Ele precisa de atividades, ele precisa de uma atenção na casa dele, com a família dele, de uma abordagem assistencial, porque sozinho a gente não consegue. Só o remédio muitas vezes realmente não vai funcionar. Antes da gente ir embora, a gente resolveu conversar com o Diego, que era um dos organizadores do evento. Na conversa com ele, ele nos explica um pouco de como São Lourenço chegou, um município tão pequeno, chegou num ato tão grande como, por exemplo, abrir o segundo CAPS do Brasil e ser sede de um dos maiores eventos, se não o maior evento do Brasil, na reforma psiquiátrica. Na entrevista com ele foi falado coisas que eu fiquei perplexa, assim, eu não imaginava. Como, por exemplo, que o São Lourenço do Sul é um dos municípios pioneiros na reforma psiquiátrica, São Lourenço do Sul tem seu pioneirismo na história de ter criado seu segundo CAPS pelo protagonismo dos trabalhadores da saúde da época, que questionava esse modelo das pessoas internarem no hospital psiquiátrico e ousaram criar esse serviço. Ao mesmo tempo também é uma possibilidade de tu fazer o cuidado dessas pessoas aqui no município. Se a gente pegar os anos 80, a dificuldade que seria pegar esses pacientes e levar para Porto Alegre, levar para Pelotas, para os hospitais psiquiátricos que tinha na época. Então isso é um ponto interessante e muito também o protagonismo dos trabalhadores que sempre se desacomodaram com o que estavam colocados. Após 2001, quando teve a reforma psiquiátrica nacional,
começou a se pensar em uma gestão diferenciada. São Lourenço do Sul, junto com alguns outros municípios, começaram então a trabalhar em rede, né? Com a Reforma Psiquiátrica Nacional em 2001, a gente começou, a partir de 2005, a criar condições de ampliar esses serviços, né? Então, foi nesse período que se construiu o CAPS-AD, né, o CAPS Infantil e uma oficina de geração de renda. Um município de 43 mil habitantes e precisou muita articulação nos espaços de gestão regional, que a gente tem, são CAPs que são regionais, que não atendem só São Lourenço, atende um conjunto de outros municípios para chegar àquela população que exigia se ter. Então já começou a ter, na infância, na AD, na perspectiva da inclusão da geração de renda, ou seja, a gente já tinha também os 10 leitos no Hospital Geral. Então a gente, desde que é feita uma contagem de 2005 para cá, nós não encaminhamos nenhum paciente mais para o hospital psiquiátrico da rede de saúde mental. Isso é uma postura de gestão e de concepção da gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Nossa rede não encaminha para o hospital psiquiátrico porque a gente consegue atender. E São Lourenço, com todo esse trabalho de pioneirismo, com o Mental Tchê, com esse trabalho que é feito, hoje ele tem uma residência em psiquiatria. Nós temos 13 médicos que estão se formando para serem psiquiatras e essa residência é em rede. Ela não tem como campo de prática o hospital psiquiátrico, como a gente tem, por exemplo, em outros lugares, né? São bolsas financiadas pelo governo federal, que é o Pró-Residência, que possibilitou que os municípios pudessem fazer essa adesão. Nós, com toda essa rede, com esse conjunto de leitos e serviços, aderimos desde 2013 e vamos estar em março formando 5 médicos com essa concepção de psiquiatras formados em rede para atuar em CAPs, em hospital geral, na atenção básica. Eles passam por todos esses pontos e aí a gente acredita que esse pioneirismo que nos possibilitou fazer esse trabalho aqui possa também estar tendo uma devolutiva para o sistema de saúde. Como é de esperar, um evento acontecendo em maio de 2016, o Brasil estava em crise, uma guerra política, e com certeza isso acaba influenciando tanto o movimento do Mental Tchê, como toda a estrutura de investimentos que governo fazia, governo anterior, governo atual, governo interino. Então tudo isso vai modificando e traz um prejuízo grande para o evento Mental Tchê. Mental Tchê é uma iniciativa da Prefeitura Municipal, né? A gente, nos últimos 3 anos, a gente teve o apoio do Governo do Estado com recurso financeiro, que foi bastante importante. Então, as últimas 3 edições foram bastante grandes, teve perto de 4 mil pessoas, onde nós tínhamos um recurso passado pelo Estado, né? Nos últimos 3 anos, com esse recurso que vinha, a gente conseguia aumentar a participação porque a gente custeava a hospedagem e a alimentação de usuários do Estado. Então vinha diversos municípios, né? Nós temos já municípios que são bastante participantes aqui do Mental Tchê, por exemplo, Pelotas, Alegrete, Canoas, Viamão, né? Municípios que têm a saúde mental como prioridade bastante fortes, né? E que às vezes têm a dificuldade de trazer usuários por conta do custeio, né? Então com esse recurso que vinha a gente custeava essas hospedagens, alimentação e conseguia garantir uma infraestrutura melhor no evento. O Roger diz que em grupos de iguais a segurança, a liberdade estaria mais propícia a acontecer e com isso o fator terapêutico estaria elevado. No momento que a gente começa a fazer uma observação da teoria e da prática, a gente percebe o propósito do evento Mental Tchê como muito de acordo com essa visão do Rogers. Ali dentro do ambiente do evento, tu não consegue perceber qual é o usuário, qual é o psicólogo, qual é o convidado, qual é o músico. Tirando características individuais muito limítrofes, a diferença entre psicólogo e usuário, por exemplo, ela é praticamente nula, porque ambos são tratados de maneira igual no evento. E isso facilita incrivelmente o desenvolver terapêutico do grupo, conforme a gente pôde perceber. Rogers também fala sobre a importância de um líder do grupo, e no grupo terapêutico de tessituras, a gente percebe o líder como o próprio terapeuta. E é importante dizer que no início do evento, o grupo estava totalmente quieto, no aguardo de orientações, esperando que a psicóloga dissesse o que o grupo deveria fazer. E a gente consegue enxergar
dentro da teoria rogeriana, um líder na psicóloga, pois ela, ao invés de direcionar o grupo, de falar o que eles deveriam, o que eles poderiam fazer, a psicóloga simplesmente respeita os momentos de silêncio e começa numa conversa totalmente natural, com o que o grupo ia trazendo para ela de questionamento. Do próprio silêncio acabava surgindo alguma coisa. A partir do momento que o grupo teve essa liberdade para agir e para tomar suas decisões, subjetivamente vão surgindo algumas individualidades que acabam escolhendo algumas tarefas, que acabam opinando sobre essas tarefas, e isso gera mais opinião no grupo, isso traz opiniões de outros integrantes do grupo, e a partir daí o funcionamento do grupo começa a ser mútuo, e o líder trabalha mais na opção de um facilitador, de um mediador, e muito menos de um direcionador de conteúdo. Ele simplesmente recebe o que está sendo trazido pelo grupo e distribui de uma forma horizontal. Ela simplesmente trabalha com equidade todos os momentos e todos os fatores que estão sendo impostos, tanto pelo evento, tanto pela compreensão individual de cada um. Acho que o mais importante que a gente tira de experiência vivida lá é que tudo começou com um trabalho da faculdade. A gente, ao invés de simplesmente trazer alguma coisa para a sala de aula e escrever, a gente percebeu que poderia fazer algo a mais, fez, e esse algo a mais não serviu só como consolidação de conhecimentos que a gente já tinha visto dentro da psicologia, como abriu novos caminhos em relação a diversas áreas da própria psicologia que são desconhecidas talvez no meio acadêmico. A importância de gravar esse documentário e expor, trazer ele a público com o mínimo de opinião que a gente possa dar e com o máximo de informação que a gente possa passar foi muito valioso, e eu acredito que isso possa servir de exemplo para outros tantos trabalhos excelentes que a gente enxerga dentro do período da graduação e que não ganham talvez a valorização e a ampliação de observação que merecem. Ele falou isso um pouco antes dele morrer na formatura de medicina da Oxford, que ele foi da Oxford lá nos Estados Unidos. Foi que ele falou que a morte era a melhor invenção da vida, mas ele falou muita coisa pra eles lá. Tu acha que essa mensagem tem uma importância pra ti? Eu acho muito importante, porque a pessoa pensa que a morte é... Todo mundo, quando alguém morre, fica sofrendo. Ai, acabou, agora nunca mais vou ver aquele querido. Mas morrer faz parte da vida. Tu nasce, tu cresce, tu te reproduz, tu morre. É o natural da vida. Mas você não abriu aquela hora pra tirar foto? Ela tava no Sabe, Maria Isabel?